Fala, colibris, beleza? Plataforma, não perca a cabeça. Você que está aqui na plataforma, se de repente você está vendo esse vídeo no YouTube também, nós estamos na aula 23 falando sobre primeiro reinado. Na aula passada a gente viu que o primeiro reinado foi meio complicado, né? A questão econômica ali, não tinha aquele produto brabo assim que embasasse a nossa economia. Então Pedro tinha uma série de dificuldades, falamos que ele enfrentou uma guerra com a Argentina, a guerra da Cisplatina, né? E aí, em toda essa conjuntura, nós vamos falar hoje da crise no primeiro reinado e do período regencial, que é um momento da história que tem aparecido cada vez mais no Enem, nos vestibulares, e os alunos têm muita dificuldade, mas vocês vão ver que é bem tranquilo de entender, beleza? Então vambora, roda a vinheta aí, vambora! Pessoal, olha só, em 1826, Dom João VI morreu, ele era pai de Dom Pedro I. Pensa comigo, quando morre um rei, quem que assume o trono? Exatamente, o filho mais velho. Quem era o filho mais velho? Homem, né? Homem, filho mais velho, Pedro I. Pedro foi aclamado rei de Portugal, mas ele estava aqui no Brasil em 1826. E aí a gente começa a ter alguns problemas. Primeiro, o Pedro vai ser acusado de se importar mais com Portugal do que com o Brasil, porque imagina, o pai dele morreu, ele falou, nossa, e agora eu tenho que ir lá assumir esse trono? Não tenho. Então ficou aquela coisa meio tensa. Já começa neste momento algumas manifestações no Rio de Janeiro, que era a capital, contrárias a ele, falando, mano, você tá dando mais importância lá pros Portuga do que pra gente? Você é brasileiro, meu, você não é português mais não, o negócio é aqui. Então já criou-se uma tensão, um atrito, né? E aí, percebendo essa tensão, que essa tensão ia dar ruim, Pedro faz o seguinte, ele fala, ó, não posso falar, eu vou embora para Portugal, então vou fazer o quê? Eu vou abdicar meu trono de Portugal em nome da minha filha, a Maria da Glória. Não é a Glória Maria, não, é a Maria da Glória. Ele dá o trono para sua filha de 7 anos e fala, ó, eu estou cedendo o trono para minha filha Maria da Glória, uma criança de 7 anos. E aí, meu povo, começa a ficar esquisita a nossa história. Por quê? Uma criança de 7 anos não vai assumir. Então, vamos lembrar que eu falei lá, quando eu falei da vinda da família real, eu falei, presta atenção nesses personagens, Pedro e Miguel, lembram? O que acontece? O Pedro indica o seu irmão, Dom Miguel, para ser príncipe regente. E enquanto a Maria da Glória não virava, não tinha uma maioridade, não virava maior de idade, né? Porque daí ele propôs o seguinte, quando ela virar maior de idade, você casa com ela. Sim, gente, essa proposta bizarra foi feita por Pedro I. Um incesto entre o tio e a sobrinha. Quando vocês casarem, você vai virar o rei. Então olha a ideia do Pedro. Coloco meu irmão para ser regente, indico, dou o trono para minha filha, os dois se casam e depois ele vai virar rei. Só que o Dom Miguel tentou dar um golpe no trono. Ele inicialmente falou, beleza, Pedro, aceita a proposta, já noivou, uma bizarrice assim, né? Ele tinha 24 anos, noivou com uma criança, mas era tudo um projeto para o futuro, quando ela ficasse maior de idade eles se casariam. E aí, essa situação toda bizarra, e o Dom Miguel fala, quer saber? Eu quero esse trono para mim agora, não quero saber de nada disso. E daí nós temos uma treta entre os irmãos, um conflito entre Pedro e Miguel, porque o Miguel tenta tomar o trono português. E Portugal vai viver uma tensão política ferrenha nesse momento. E Pedro está no Brasil. Só que Pedro está no Brasil com a cabeça em Portugal em vários momentos. Enfrentou a Guerra da Cisplatina aqui e com a cabeça em Portugal, né? Tudo isso estava acontecendo nesse momento, a Guerra da Cisplatina. Então um monte de coisa e Pedro tentando fazer malabarismo político no Brasil. Em 1831, o Pedro já estava desgastado politicamente, ele foi perdendo seu capital político. As pessoas já não confiavam mais no Pedro, principalmente por essa questão dele sempre estar preocupado com as questões portuguesas, que para ele era uma preocupação, ele queria manter a família dele no trono. E aí, de 12 a 14 de março vai acontecer uma treta entre portugueses e brasileiros. O Pedro viajou para Minas Gerais. Lá em Minas ele foi achincalhado, falaram, você é rei de Portugal, você não é rei daqui não. E aí quando ele volta para o Rio de Janeiro,
os portugueses resolvem dar uma moral pra ele. Aí os portugueses falam, não, vamos falar que o Pedro é bom aqui pra dar uma moral pra ele. Daí quando a galera tá lá aplaudindo, Pedro, Pedro, chega os brasileiros e falam, não, esse Pedro é mó vacilão. E acontece as noite das garrafadas de 12 a 14 de março. Literalmente, portugueses e brasileiros dando garrafada e pedrada um no outro, brigando no Rio de Janeiro. E isso mostrava que o capital político do Pedro estava esgotado, que ele ia ter muitos problemas para manter a sua posição política como imperador do Brasil. E aí esse conflito, né, vai se intensificando. Em 19 de março de 1831, o Pedro vai tentar agradar os brasileiros fazendo o famoso Ministério de Brasileiros, né? O Ministério dos Brasileiros. Então ele fala, não vou deixar portugueses no ministério, quem vai compor todo o meu governo são brasileiros. Mas nem isso acalmou os ânimos e os desgastes em cima do Pedro continuaram. Então Pedro estava sofrendo uma pressão gigante política, um desgaste político, e ele estava perigando perder o trono de Portugal, porque lá estava esse caos também por causa do seu irmão, e aqui no Brasil ele estava perdendo também, tendo o risco de perder o trono. Então o cara é o tal negócio, ele queria 2 tronos e estava quase ficando sem nenhum. Como ele seguiu desgastado, ele resolveu dar um golpe final na história. Ele vai fazer a abdicação do trono em favor do seu filho. E na Constituição isso era previsto, que se um príncipe não tivesse idade para assumir, ia acontecer um governo regencial. Então, ele abdica o trono em favor de seu filho, que eu coloquei aqui Pedrinho, tá? Só para vocês saberem que não é ele. O seu filho Pedrinho, que no futuro vai ser Pedro II. Não era Pedro II ainda, porque tinha só 5 anos. Era uma criança que ia virar rei do Brasil. E olha que história louca, né? Que história massa. Uma criança de 5 anos estava no trono agora. Só que uma criança de 5 anos não pode governar. É meio óbvio, né? Vocês imaginem os projetos de lei dessa criança. Vão distribuir pirulitos para todos. Então o que acontece? A gente vai viver um período, um governo de regentes. Na teoria, até que esse menino de 5 anos seja maior de idade. Só que no meio do caminho algumas coisas vão acontecer e eu vou apagar essa lousa aqui para dar uma organizada no período regencial e vocês vão ver hoje o que é esse período e o que vai rolar no final dele. Até daqui a pouco. Voltamos! Coisa que agora o bicho pega, hein? Então o cara vai embora, deixa embora o filho dele aqui com 5 anos, moleque chorando, falando papai, papai. Chorando, sério. Nunca mais ele viu o pai. Olha que triste essa história, é sério mesmo. Tem algumas cartas, né, que a gente vê aí do Pedro II pro Pedro I, que ele pede um pouquinho de cabelo do pai para matar a saudade. E como o pai vai embora em 1831, vai todo mundo embora, inclusive a madrasta, né, a Leopoldina já tinha morrido, Pedro, para variar, já tinha casado de novo, porque o menino era bem articulado, né, com as mulheres. E aí, ele tinha um monte de amante, enfim, vocês sabem bem do Pedro I, todo mundo sabe. E aí o que acontece? Ele vai todo mundo embora e deixa o guri de 5 anos aqui. Fica o Pedrinho aqui com 5 anos. E é muito desgastante isso para o menino, mas ao mesmo tempo ele tem que crescer. Então a parte interessante que eu quero que vocês pensem a partir de agora é que a gente tem um imperador de 5 anos que está estudando muito para se tornar um imperador. Entenderam? Então ele está estudando mesmo desde os 5 anos, se preparando. E ele vai assumir antes da hora. Já vou deixar esse spoiler aqui. Ele não vai assumir sendo maior de idade, tá? Com a maioridade completa. Ele vai assumir antes. Então fica spoiler aqui no começo da aula. Nesse período que ele tinha 5 anos, que o pai vai embora, o pai vai morrer em 1834, Pedro I morre lá em Portugal. O menino ficou sozinho. Neste período a gente vai viver o período regencial. Bom, já dá para vocês verem aqui, né? De 1831 a 1840, 9 anos. Então é só somar 9 com 5. Vocês já vão saber quantos anos tinha Pedro II quando ele virou imperador, né? Ó, matemática. Quem estava governando? Os regentes. Então é o momento que os regentes estão no poder. E esses regentes, eles estavam articulando politicamente e tinha uma força política nascendo no Brasil que era o liberalismo. Professor, o que é esse liberalismo, né? Aquele liberalismo que foi sendo construído ali a partir dos ideais iluministas, ele está tomando corpo no século XIX. E aí, pessoal, quando a gente voltar para frente de geral, o que está acontecendo no mundo nesse momento, vocês vão ver o que é o liberalismo político, econômico e como ele está constituído, beleza? A gente vai falar das ideologias do século XIX. Então, ó, neste primeiro momento, assim que o Pedro I vai embora, eles fazem uma regência trina
provisória, só para organizar a casa. Eles colocam no poder um liberal, um conservador e um militar, até organizar tudo. Um mês aí esses caras ficam, organizam tudo e vem uma regência trina permanente, também com 3 regentes de tendências diferentes, que era a ideia inicial de ter 3 regentes é que cada um tenha uma opinião, né? Uma opinião política, uma visão. Então a ideia era manter essas tendências diversas, beleza? Para que um regente não tente puxar mais para o seu lado. A intenção era essa, beleza? Ó, então regências trinas, 3 regentes. O que acontece nessa regência trina permanente? Um cara se destaca. Esse cara chama-se Padre Diogo Feijó. Esse cara, ele vai se destacar porque ele vai ser o ministro da Justiça da época e ele vai ganhar um protagonismo. Por quê? Vai começar no Brasil a pegar fogo um monte de revoltas. E ele vai criar, já vou falar até um pouquinho antes aqui, ó, a Guarda Nacional. E essa Guarda Nacional que o regente Feijó cria é uma guarda que faz com que o Brasil não se fragmente nessas revoltas, que a gente vai estudar numa próxima aula, as revoltas do período regencial. A Balaiada, a Sabinada, a Guerra dos Farrapos. Então, o que é essa Guarda Nacional, professor? O regente Feijó ele teve uma sacada, ele falou, a gente não tem grana para ter um exército forte no Brasil, né? O Brasil é muito grande. Quem tem grana nesse país? Os latifundiários, né? O Brasil, até hoje, a maior bancada do Brasil é a bancada ruralista, sabiam? Os latifundiários até hoje são a maior força política do Brasil. Então ele falou, quer saber? A gente autoriza os latifundiários a ter homens armados ao seu dispor. Ah, que bizarro, professor. Sim, os jagunços. E esses latifundiários vão começar a ser chamados de coronel. É por isso que depois, quando a gente fala em coronelismo, o aluno fala, professor, por que fala coronel, coronel? Esses caras não eram da militar? Era fazendeiro. Porque, a partir da Guarda Nacional, os latifundiários têm homens armados a seu dispor. Começou uma revolta no Maranhão. Os latifundiários do Maranhão têm que ajudar. Cada um manda seu grupo de jagunço para ajudar a conter a revolta. Entenderam a sacada desse padre? Então ele se destacou por isso. E neste momento, a gente tinha 3 setores políticos se articulando, brigando no Brasil. Os restauradores, que eram os amigos do Pedro I, que queria que ele voltasse, restaurar a monarquia com ele, e falava, volta aí, mano, volta aí, que nossa, é legalzão. Os moderados, tensos com a abdicação, mas apoiavam que ele tinha que ir embora mesmo, falaram, vai embora mesmo, Pedro. Mas eles falaram, e agora, velho, olha esse tanto de revolta acontecendo, veja que é a elite. Aí, quando a gente fala, professor, quem que eram esses políticos? Da elite. Então os caras falavam, imagina se o povão toma o poder de um estado, já era. E os exaltados, que eram os liberais que queriam mudanças mais contundentes no Brasil, beleza? Que estavam usando aqueles ideais liberais. E essas revoltas, eclodiram, pegaram fogo. A gente vai ver que o Brasil nessa época aqui foi um sururu, né? Não sei muito bem essa gíria aí, como funciona para você, onde você está assistindo essa aula, mas foi uma quizumba, foi uma bagunça. O Brasil ficou bagunçado. Só não fragmentou para a gente ter fragmentações mesmo, né, de território, graças à Guarda Nacional que segurou as pontas. Em 1834... no meio dessas revoltas que já estavam eclodindo, começa esse desgaste. Os regentes não estão dando conta de nada, e agora? E aí veio a proposta liberal. Vamos descentralizar o poder ainda mais, ou seja, regionalmente, cada província vai ter seu poder, e vamos trocar a regência de trina para una. Vamos dar o poder, já jogaram uno, um só regente. Eles falaram, e quem que seria um regente bom? Como esse cara segurou todo esse rojão das revoltas, falaram, acho que o padre é bom, Padre Diogo Feijó. E ele vai assumir, né, ele vai ser conhecido como Regente Feijó. Né? Ele assumiu, ele tentou articular politicamente com os revoltados, não conseguiu, o Brasil seguia com as revoltas, ele foi se desgastando e falou, eu tentei, entrei aqui para tentar mudanças, né? Ele entrou em 1834 e 3 anos depois, desgastado, ele falou, não quero mais. Ele sai, ele renuncia ao cargo e entra um outro regente. Em 1837, Araújo Lima, que vai ficar também 3 anos no poder. As revoltas seguiam, principalmente a Guerra dos Farrapos, que foi a mais longa guerra do período regencial, que a gente vai estudar na próxima aula. Nesse momento, o Araújo Lima vai
desarticular os liberais e jogar com os conservadores. Então veja assim, é igual a política de hoje, é um partido jogando com o outro. Ele vai jogar com os conservadores para centralizar mais o poder nele, para ficar mais forte, mais centralizado o poder nele. Os liberais, deputados liberais, né, políticos liberais, vendo isso, falam, ó, vamos desarticular o Araújo Lima. Então é assim, um tentando derrubar o outro, tensionando a corda do poder. E aí os liberais vão articular um golpe e os conservadores vão concordar ali que este é o melhor caminho. Alguns conservadores vão apoiar essa ideia e vai ser dado o famoso golpe da maioridade, que foi uma articulação liberal. O que significava esse golpe da maioridade? Não estava na Constituição que o Dom Pedro II podia assumir antes de ser maior de idade. Mas, nas circunstâncias atuais, ele dá um golpe e eles colocam um menino no trono com 14 anos. É o Joffrey. Vocês já assistiram Game of Thrones? Ele era loirinho, igualzinho o Joffrey. Eu acho até que inspiraram, até a idade que assumiu o trono é igual. Inspiraram no Pedro II. Só que a história do Pedro II vai ser menos caótica do que o reizinho do Game of Thrones. Então, ó, os liberais articulam o golpe da maioridade e a gente vai entrar no segundo reinado. Só que antes de entrar nesse segundo reinado, na próxima aula, a gente vai ter que entender que revoltas foram essas, né? Falei de revolta, e essas revoltas, quais foram? Calma, na aula 24 a gente vai falar das revoltas do período regencial. Eu vou sair aqui para vocês printarem a lousa, porque já era para eu ter feito isso, eu falei em outras aulas que eu faria, e até hoje eu fico na frente, vocês vão ter que ir recortando, né, a lousa. Dá para ver aí? Tá bonito? Veja só, pessoal. Curtam o vídeo. Se você é novo no canal, inscreva-se. Se você está na plataforma, você tem os exercícios, né? Tem todos os exercícios, você vai poder resolver exercícios, abrir monitoria para tirar dúvida. Faça isso, gere dúvidas, converse com a gente para que a gente possa te esclarecer qualquer dúvida que ficou nessa aula. Sigam nas redes sociais o @não-perca-cabeça, @não-perca-cabeça lá no Instagram. Siga também meu Instagram, @profeitor. Qualquer dúvida, entre em contato. Fechou? Tamo junto, até mais, beijos.